Olá, doutora Suelen. Hoje nosso podcast é com essa mulher incrível, inspiradora, doutora Suelen Silva. E doutora Suelen Silva é palestrante a nível nacional e internacional, inclusive em Harvard. E hoje, assim, nós estamos aqui para ouvir e conhecer melhor dessa mulher tão inspiradora e tão empreendedora, né? E a gente gostaria, doutora Suelen, que você falasse um pouco para nós sobre essa história tão linda de empreendedorismo, como que foi o processo. A gente vê, eu te acompanho nas redes sociais, né, vejo o seu trabalho e vejo o impacto que ele tem na vida das pessoas, mas a gente queria saber como que é essa história, como que começou, como que tudo começou, esse processo para chegar onde você chegou hoje. Eu falo que tudo tem uma veia, né? Tem que ter uma veia de empreendedorismo. Eu acho que ninguém nasce empreendedor. A pessoa, à medida dos anos, ela vai se descobrindo empreendedor. Então, assim, esse processo meu de empreendedorismo, acho que desde a minha infância, no sentido do desejo de querer fazer algo diferente do que os meus pais faziam. Legal. Então, nasceu mesmo no processo de, desde 8 anos de idade ali, pinçar uma sobrancelha, desde 8 anos de idade ali, já começar a ter olhos para estética e pensar de que os pequenos detalhes eu já consegui deixar um brilho no olhar, por exemplo, das minhas tias, pinçando uma sobrancelha com 8 anos. Então, dali, eu já comecei a descobrir a minha veia empreendedora. E pelo fato de não me conformar com a realidade que eu vivia, né? Não que eu não aceitava, mas eu queria uma realidade diferente para o meu futuro da realidade da minha infância. Foi uma infância muito maravilhosa, muito amor, muito carinho, mas eu sempre tive aquele desejo de ter mais, de crescer, de poder proporcionar mais e além quando eu tivesse uma família. E assim, é tão interessante quando você fala, quando você pinçava uma sobrancelha e via o olhar da tia e aquilo ali, dentro de você nasceu esse sentimento de querer crescer, de avançar. Mas a gente sabe que todo crescimento, ele não é fácil, ele tem um processo, né? E durante esse processo eu acredito que deve ter tido alguns desafios. Como que você encarou esses desafios? Quais foram as críticas? Como que você lidou com isso? E fala um pouco para nós, para a gente entender e as pessoas compreenderem também esse processo. Eu falo assim que às vezes as pessoas veem a gente, né, lá no topo, que nem às vezes a gente mesmo se vê lá no topo. As pessoas que intitulam a gente que a gente está no topo. Mas as pessoas têm uma visão de onde nós estamos hoje, né, de onde eu estou hoje, mas o processo ele é árduo. O processo ele não é fácil. E o empreendedorismo é para quem aguenta o processo. Porque ser empreendedor hoje, principalmente no Brasil, acho que fora do Brasil também, ser empreendedor hoje exige você se doar, exige você estar preparado, estar blindado. Então a primeira coisa que eu peço, eu saio de casa todos os dias, eu peço a Deus para me blindar. Me blinda, me afasta de todo mal. Mas o empreendedorismo, esse processo, ele é árduo. Eu tive 3 fases na minha vida de empreendedorismo. Dentre essas fases, eu tive a fase da vergonha. Eu tinha vontade de fazer as coisas, mas eu tinha vergonha por medo das críticas. E isso me atrasou muito. Depois que eu venci a vergonha, eu passei pela fase de me atacarem. Então, eu venci a vergonha, eu comecei a fazer tudo aquilo que eu sabia que era o que eu tinha que fazer, que é o que estava dentro do meu coração, que era o que eu nasci para fazer, mas começaram a me atacar. E depois da fase de ataque, veio a fase da cópia. Então, primeiro, me envergonharam, depois tentaram me parar, mas não conseguiram, depois me atacaram com críticas e agora me copiam. Então, eu digo que isso, e fico feliz, não falo que me copiam não, as pessoas me copiam, não, ninguém copia o que está dando errado. Exatamente. Né? Então, fico feliz de incentivar, de motivar e de até ser inspiração para cópias.
Mas antes de chegar nesse ponto, teve a fase da vergonha e da crítica. Quando você fala, eu te ouvindo aqui, doutora Suelen, eu fico até emocionada, porque a gente sabe que vivenciar, né, passar por um processo, como você diz, crescer dói, né? É um processo árduo. E assim, olhando do ponto de vista de mulher, você acha que a gente, por ser mulher, o desafio foi maior? Porque nós ainda temos toda uma questão de trabalhar, de cuidar de família, e enfim, tem alguns preconceitos que precisam ser ainda vencidos. Você acha que por ser mulher foi mais difícil? O crescimento como mulher no meu ramo, ele não se torna mais difícil porque é um ramo de estética, então já é um ramo mais feminino. Mas o crescimento como mulher num contexto geral, eu tenho certeza que ele realmente ele é mais desafiador. Porque, principalmente quando você é mãe. Então, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exato. Então, eu falo que sempre eu como mulher, eu sempre acho que eu estou deixando a desejar em alguma área da minha vida. E acredito que o homem, ele é mais racional. E como a mulher, ela é mais emocional, e eu sou 100% lado emocional, talvez o meu desafio seja maior pelo meu lado emocional. Meu lado materno, meu lado mulher, dona de casa e empreendedora. Mas, às vezes eu falo assim, eu tenho que dosar, mas a veia empreendedora, ela fala mais alto. Então, por isso que eu falo que a pessoa, ela nasce empreendedora, mas ela se torna cada vez mais empreendedora ao longo da vida. Tem que ter veia, tem que ter pulso, né? Exato. E eu te admiro muito, doutora Suelen, quando vejo seu trabalho, realizando realmente sonhos, transformando vidas. E tomara que tenha várias cópias de Suelen que fazem a diferença na vida de outras pessoas, né? Copiar o que está dando certo vale a pena. Sim. E aí eu vejo esse empreendedorismo, quando você fala que está na veia, realmente, uma mulher ir nos representar fora do país. Eu vi lá, né, que você esteve em Harvard, fez uma palestra, apresentou 2 métodos inovadores que impactam vidas, né, de forma positiva. Isso nos dá orgulho enquanto mulher. Muito. Isso nos faz nos sentir mais assim, preparadas para vencer os desafios. Mais motivada, né? Mais motivada, exatamente. Quando você olha, tem uma mulher guerreira que está lá nos representando, porque aquele momento que você foi para Harvard, que você faz essas palestras internacionais, colocando ali, levando a mulher, né, mostrando que a gente pode vencer os desafios. Isso é um orgulho muito grande para nós aqui. E eu queria saber como que são esses 2 métodos, você criadora desses 2 novos métodos, né, métodos inovadores, que trouxe para as pessoas uma nova perspectiva, né? Sim, uma esperança. Fala para nós um pouquinho desses 2 métodos que eu achei muito interessante. Primeiro, quando fala em Harvard, todo mundo fala, nossa, você foi para Harvard e tudo. Eu nunca almejei tudo isso. Aconteceu naturalmente. E às vezes, até eu vou deitar e vou dormir, eu falo assim, meu Deus, será que eu mereço isso tudo? Será que isso tudo está acontecendo comigo mesmo? Parece que a ficha para mim não cai. E às vezes as pessoas me acham, me mandam no Instagram, às vezes eu tô andando na rua, às vezes me param e falo assim, meu Deus, mas isso é real? Então nem eu mesma acredito às vezes, mas eu tento tomar posse disso, no sentido de que é merecimento de tudo que eu fiz. Porque as pessoas veem todo esse glamour, que na verdade não é um glamour, né? Que é como elas veem, mas são noites de sono, são minhas filhas que eu deixo às vezes para poder ir. Então as pessoas só vê aquele bônus, né? Ela não vê o ônus. Mas o bônus ele vem porque o ônus ele é feito. Então tem que fazer para acontecer. E Harvard e tudo isso nasceu justamente de uma revolta. Eu falo que quando você se revolta com alguma coisa, todas as vezes que eu vejo uma pessoa revoltada com o governo, revoltada com a mãe, revoltada com o pai, revoltada com uma situação, a revolta, ela tem que te trazer soluções. Então, se você se revolta com algo
e você não tem algo para poder melhorar, então a sua revolta é mais uma fase de trazer um ódio. Então traga a revolta com soluções. Então eu sempre me revoltei com pacientes que chegavam no meu consultório com as peles com efeito rebote de melasma. Então as peles que chegavam no meu consultório, era sempre o mesmo histórico. Já usei hidroquinona, já fiz isso, melhorou, doutora, mas agora voltou pior. E eu falava assim, eu não quero usar isso nos meus pacientes. Que revolta dessa... Uma indignação de não ver resultados. Isso. E era sempre a mesma coisa. Então essa revolta, ela não me trouxe uma crítica de criticar quem fazia. Te tirou da zona de conforto. Essa revolta falou, peraí, tá todo mundo fazendo assim. Então o que eu posso fazer de diferente para entregar um resultado diferente para essas pessoas? Então, através de uma revolta, eu comecei a estudar, eu saí da zona de conforto e eu fui em busca de algo que fosse diferente de tudo que todos estavam fazendo. E daí, nasceu 6 anos, foram 6 anos incessantes de noites, de estudo, de pesquisas, de procurar parcerias, de contar com pessoas, de pedir ajuda, de receber vários nãos, até que nasceu o método Skin Control. E o método Skin Control, ele nasceu de simplesmente uma revolta em não concordar com tudo que o mercado fazia. De não ver solução para um problema, né? Para uma situação. Então eu precisava criar a solução. Muito interessante. E isso é muito interessante, porque isso te fez sair Totalmente da zona de conforto, ter que se desdobrar, preparar algo para trazer uma resposta para essas pessoas. E que se não fosse eu também estava procurando ajuda que outras pessoas desenvolvessem. E quando você sai da sua zona de conforto, pessoas que você nunca imagina que você vai incomodar, nunca imaginei que eu fosse incomodar uma indústria farmacêutica. Quem é a Suelen na fila do pão para incomodar uma indústria farmacêutica? A Suelen é um sonho, um propósito de Deus. Um propósito, eu creio nisso. Inspirando vidas. Quando você disse ali na sua fala que você nunca tinha imaginado, pensado em estar, né, onde você chegou, mas os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Eu creio fielmente. E a gente nunca sabe o que Deus tem preparado para nós. E aí daí, quando você pergunta de Harvard, daí, por ter criado, por ter estado ao lado de pessoas, por ter procurado, aí nasceu a questão de Harvard. Eles me mandaram 3 e-mails, pra você ter uma ideia, e eu não acreditei, eu achei que fosse mentira. Falei, não, eu em Harvard, não. E palestrando ainda para outros doutores, né, conceituados de todo o mundo, estavam lá. Então, assim, nada, isso não é uma coisa que eu sonhei, que eu desejei. Mas através de lutar pelo meu propósito, portas foram se abrindo. E eu nunca fui acomodada em aceitar, não, isso aqui é desse jeito, eu tenho que aceitar. Se eu não concordo, eu simplesmente não critico. Eu vou em busca de uma outra solução, de fazer diferente. Então talvez isso incomode um pouco as pessoas e isso talvez seja o ponto-chave que me leve a outros níveis. E eu penso que isso aí também é a questão da questão do empreendedorismo, do criar, do pensar coletivamente, o que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas. Isso é espírito empreendedor, de pessoas que pensam em melhorar a vida do outro e trazer algo que possa realmente realizar sonhos. E você tocou num ponto. Eu não fiz isso para mim, eu não fiz isso para mérito meu. Eu fiz isso para ajudar as pessoas que sofriam. Então, quando a gente faz algo com pureza no coração, quando a gente faz algo para não ser 100% você o beneficiado, eu fiz para beneficiar o outro. E Deus retribui te beneficiando. Eu vejo tudo isso como uma retribuição. E Deus retribui mesmo, porque você com certeza fez e está fazendo a diferença. E, doutora Sueli, quando a gente fala dessa estética, quando você vê a pessoa ali com a pele, que sem esperanças de melhorar aquela pele, de se sentir bem, você acha que é só uma questão de estética ou tem muito mais por trás disso? Tem muito, muito mais por trás. Eu falo por mim. Falo por mim.
Porque quando você não está bem com você mesmo, quando você se olha no espelho e não gosta do que está vendo, é difícil manter uma postura, é difícil manter-se sendo você. Você tem que vestir um personagem todos os dias e sair de casa, não estando bem com você mesmo. Eu falo por mim, porque eu já sofri muito com o meu peso. E sempre foi muito difícil. E eu sei que essa é a minha dor. Então eu tenho que cuidar dessa minha dor. E quando a gente fala de mulheres com pele, né, com problemas de pele, com melasma, com acne, no sentido geral de estética, nós mulheres, e todos os dias no consultório eu vejo que as mulheres veem isso de uma forma, ainda 80% vê isso de uma forma como eu estou pensando em mim, é injusto eu pensar em mim. Elas se culpam por pensar nelas. Aí tem o marido, tem o filho, tem a casa. Mas o que eu sempre falo todos os dias no consultório, e às vezes estou falando muito nas redes sociais, não é porque você é egoísta de pensar em você, mas quando você está bem com você mesmo, quando eu mudo a pele das mulheres, elas chegam cabisbaixo, elas chegam oprimidas, tristes. Quando elas voltam 40 dias depois, são outras. As coisas na vida fluem, andam. Então eu falo que quando você se prioriza, quando você procura cuidar mais de você, sem deixar os seus afazeres, você é uma melhor mãe, você é uma melhor esposa, você é uma melhor profissional, porque você está bem com você mesmo. Então o que eu faço hoje, a estética que eu cuido hoje, que o Grupo Plenitude cuida hoje, é uma estética que muda vidas além de peles. Nós transformamos vidas. Nossa, muito bem pontuado, mudar vidas além de peles. Porque eu imagino que, por isso que eu te perguntei, porque eu imagino que essas mulheres, né, quando não se priorizam, deixam de cuidar delas para tomar conta de outros afazeres, e vem a questão de vencer aquele desafio ali, de olhar no espelho, a questão de autoestima, até mesmo na questão de ter iniciativa de fazer, de não ser aceita, de ter um sentimento de inferioridade, de sentir-se que, né, que não se sente bonita ou não se sentir aceita ali dentro. E isso pode trazer transtornos psicológicos, depressivos. E isso, quando você faz e coloca isso aqui, e a gente que te acompanha vê essas realizações, isto tem um valor imensurável, que as pessoas precisam compreender que vai muito além de uma pele que está sendo... É vida. É por isso que eu falo lá no Grupo Plenitude, chegou uma paciente, a gente fala assim, chegou mais uma vida pra gente transformar. Então a gente sempre fala assim, chegou mais uma vida pra gente transformar. Então a gente não vê uma pele, a gente não vê que ela quer fazer uma boca, que ela quer fazer uma sobrancelha, que ela quer fazer um tratamento de melasma, não. A gente vê uma vida. A gente fala assim, nossa, chegou mais uma vida, mais uma oportunidade de nós sermos usados para transformar aquela vida. Então eu sou uma ponte. Nós do Grupo Plenitude, a gente é simplesmente uma ponte para trazer, aflorar aquela mulher que às vezes ela nem imagina que tem ali dentro. E qual que é o sentimento na hora que você vê aquele sonho sendo realizado, aquela pessoa sendo transformada, né? Que eu penso que na hora que ela olha, eu posso muito mais, né? Ver ali uma mulher linda que estava escondida por não ter se priorizado. Qual que é esse sentimento? Você vê o fruto do seu trabalho ali. O sentimento de que tudo vale a pena. Às vezes eu vou para casa e no caminho da casa, do caminho da clínica à casa, dependendo do que o paciente me fala ali, eu vou chorando e falo assim, valeu a pena. Valeu a pena ter deixado de ir nessa festa, valeu a pena essa semana ter deixado de fazer isso, valeu a pena pedir para Giovana e para Sofia, filhas, hoje eu vou chegar mais tarde porque eu preciso atender essa pessoa porque ela me pediu esse horário extra. Então é o sentimento de que valeu a pena. E isso não tem preço, não. Né? É algo que é mais motivador ainda. O dinheiro, ele vem como consequência. Ele vem como consequência do que você está fazendo por bondade, por amor, por carinho. Todos os dias antes de eu atender a primeira paciente, todas as pacientes eu falo, usa minhas mãos, usa minha boca,
e me faz instrumento para mudar a vida dessa mulher. Eu não falo para mudar, para deixar ela bonita. Não. O que eu fizer ali vai mudar. Então, assim, antes de iniciar com cada uma, eu falo no meu subconsciente: Deus, usa minhas mãos, que tudo que eu toque, que eu possa tocar e ela possa se sentir amada, querida, e que tudo que eu fale sirva para que mude algo na vida dela. Então, assim, e o resto Deus faz. E Deus faz maravilhosamente. Ele usa, né, instrumentos. E eu vou te falar uma coisa, eu penso que a gente, quando te ouve aqui, Sueli, eu tenho certeza que quem está assistindo esse podcast já vai ter uma nova visão de vida, de pensar que é possível vencer. Em todos os sentidos, tanto de estética quanto em qualquer trabalho que ela tiver. Né? Que eu falo que além de eu cuidar, do Grupo Plenitude cuidar, nós somos mulheres que fazemos várias funções. Exato. Então, somos todas iguais. Não adianta falar assim, mas a fulana é isso. O sentimento mulher, a essência mulher é muito parecido uma com a outra. Muito. A diferença é a forma como nós conduzimos cada uma de uma forma. E nós precisamos dessas diversas mulheres como você, inspiradora, para se sentir forte no processo, para saber que tem outras que venceram e que nós podemos. E eu pergunto assim, como que você faz, Sueli, para conciliar negócios, família, casamento, viagens? É possível dar conta de tudo? Gente, eu tô falando pra Sueli, mas a gente vive a mesma realidade, né? Vivemos a realidade semelhante. Todas assim, vivemos. Como que você faz? E a gente vê assim, plenitude em você, sempre linda. Como que é vivenciar esses desafios, conciliar essa gama de trabalhos, né, que a gente tem? A primeira coisa é diálogo. Diálogo e cumplicidade, primeiro dentro de casa. Porque o meu trabalho, né, o Grupo Plenitude, tudo que eu faço, os cursos feministas, tudo que eu faço, na minha casa, a Giovana e a Sofia, né, meu marido e minhas filhas, eles sabem que isso é muito importante para mim. Eles sabem que isso é muito importante para mim. Mas eles sabem que isso não é mais importante que eles. Muito bem. Mas que é importante para a mamãe, que é importante para a esposa. E isso me faz feliz, isso me deixa bem. E como consequência, eu estou bem com eles. Então, a gente tem sempre esse diálogo. Isso te faz muito bem, mas isso não pode ultrapassar o limite da família. Então, quando eu falo que é diálogo e cumplicidade, é que é tudo através do diálogo. Às vezes eu tenho uma viagem para fazer, algo muito importante, tem um compromisso aqui na cidade de um evento, por exemplo. Igual, por exemplo, semana que vem eu vou dar uma palestra em São Paulo, para acho que 240 empresários. Vou dar uma palestra em São Paulo e tem um evento aqui, que é a inauguração de um espaço que a gente adquiriu, a família adquiriu. E aí eu falei pro Giovanni assim, dá para você ir e nos representar enquanto eu vou dar a palestra? Porque se não der, eu vou cancelar a palestra. Ele falou, dá. Mas quando não dá, a gente chega no consenso, chega no diálogo. Então, eu acho que essa conciliação, ela vai muito do diálogo e da pessoa que está do seu lado. Porque é muito difícil você sustentar um trabalho, sustentar uma vida profissional se você não tem apoio dentro de casa. E aí, é mais pesado. Exatamente. Não é que é impossível, mas é mais pesado, é mais maçante. E mesmo tendo apoio dentro de casa, a gente se cobra. É o que você disse na sua fala inicial, toda mulher, toda mãe, quando nasce uma mãe, nasce o sentimento de culpa, né? A gente sabe que está trabalhando, está fazendo o melhor para a família, para as pessoas, mas tem esse sentimento que a gente cobra o tempo todo da gente. Mas sempre eles têm que entender. E a Sueli tem filhas maravilhosas, uma família linda. Isso é muito importante, Sueli, quando você pontua aqui para nós, dessa conciliação, até mesmo para que as pessoas que estão nos assistindo saibam que é possível conciliar uma vida empresarial, empreendedora, com família. Eu falo que é ambos. A minha família me deixa forte para o meu trabalho e o meu trabalho me deixa forte para a minha família. É um casamento. É um casamento. Exatamente. Então, quando eu estou bem no trabalho, eles sabem que eu sou uma mulher mais feliz. E eles me fortalecem para que eu esteja bem no trabalho.
Isso é muito importante. Isso é uma construção ao longo dos anos, que não é fácil, e a gente, né, com sabedoria e uma estratégia, que eu vejo também que você é uma mulher muito temente a Deus, que, de fé, que faz todo o diferencial em tudo que você coloca as mãos. Quando você fala, né, que pede a Deus para abençoar onde você for tocar. E você está tocando numa família que Deus te deu, num trabalho que Deus te deu. E quando a gente coloca ele em primeiro lugar e você estabelece as coisas fluem. Exatamente. Ô, Sueli, doutora Sueli, qual assim seria a abordagem que você, dicas que você daria para as pessoas que estão iniciando nesse processo de empreendedorismo, pessoas que, né, às vezes têm vontade, assim, eu não sei se você em algum momento teve essa vontade de pensar, vontade de desistir, né, esses desafios. Como que você orientaria essas pessoas que estão nesse início de processo, encontrando diversos desafios pela frente? Eu já tive vontade de desistir. Né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha e nem receio de falar das minhas fraquezas. Porque eu acho que é nas fraquezas que a gente se vê forte. Exato. Se a gente não souber as fraquezas da gente, você não sabe a área que você precisa se fortalecer. Então você sempre será fraco, vulnerável. Então eu conheço as minhas fraquezas. E hoje eu superei elas e venci. Mas eu tive vontade de desistir quando começaram a me criticar muito. Muito. Criticavam a minha postura, criticavam, falavam que... Até crítica mesmo de como eu me arrumava. E como que você lidou com tudo isso nesse processo? Eu li uma frase que ela... Sabe quando o local certo, a hora certa, o momento certo, que você tem um insight certo? Então, primeiro como você mesmo falou, eu sou uma mulher muito temente a Deus. Então, eu via, sempre lendo a palavra, eu via que todas as pessoas que se destacavam, elas eram apedrejadas. Jesus. Nossa! E até hoje, o maior exemplo, né? Mas exemplo e ele nem fazia para se destacar, e ele já se destacava. Então, é a essência, não tem jeito. Mas o que eu deixo para as pessoas é que se você passa pela sua cabeça desistir, talvez por medo de críticas, como eu já tive, né, bloqueios, hoje não mais, era uma fraqueza, mas eu venci, porque eu entendi que era uma fraqueza, né? Mas se você não quer se destacar, se você não quer crescer, se você não quer ser reconhecido, se você não quer mostrar o seu trabalho, porque muitas vezes as pessoas falam que querem. Eu quero isso, eu vou isso, mas ela não está preparada para o processo. Querer é diferente de enfrentar e estar preparado para o processo. Exatamente. Então, se realmente você não quer, se realmente você quer, você tem que estar preparado para o processo. Agora, se você não está preparado, é simplesmente 3 ações. Não diga nada, não fala nada e não faça nada. E não vai avançar. Acabou. Mas vai ficar só no querer. Se você dizer, se você falar e se você fazer, você já é alvo de crítica. Então, se você não está preparado para isso, 3 ações. Não diga nada, não faça nada, não fale nada. Aí ninguém vai te criticar. Mas a partir do momento que você se posicionar, falando do que você acredita, dizendo o que você acredita, fazendo o que você acredita e agindo como você acredita, pessoas vão te apontar. E tá tudo bem. Eu falo, está tudo bem. Você vai agradar uns e vai desagradar outros. Não tem que querer agradar todo mundo. Isso é inevitável, não? Tá tudo bem. Quando isso está resolvido, isso ficou muito bem resolvido dentro do meu coração. Então, prova disso foi quando eu comecei a falar da hidroquinona. Eu comecei a atacar um monte de gente, a ponto de indústria farmacêutica vir atrás de mim. Mas eu simplesmente falei do que eu acredito. E eu defendi a minha posição. Independente de qualquer coisa, porque era o caminho, você sabia. Era a minha essência e tá tudo bem quem acredita na outra versão. Eu não estou aqui para falar que eu sou a verdade absoluta, que o que eu acredito, que eu defendo dos meus métodos são a verdade absoluta, mas é o que eu acredito. Então comece a se posicionar pelo que você acredita.
Exatamente. As pessoas ficam procurando ser diferente. Eu tenho que procurar um diferencial. Eu tenho que fazer um diferencial. Eu tenho que fazer algo diferencial. Seja simplesmente você. Seja você. Já é o diferencial. Esse é o seu maior diferencial. Porque, nossa, muito importante quando você fala. E esse diferencial você tem. A gente vê aqui porque para vencer as críticas, tem que ter esse diferencial que você tem. A gente vai ser criticado por ser a gente? Vai. É natural. Tá tudo bem, uns você vai agradar e outros não. E a gente quer perto da gente só quem é da tribo da gente. Exato. E quem não é, vai procurar uma outra tribo, né? Vai procurar um outro nicho. E o importante é que respeite, porque respeito. A gente vê que no final, quando a gente vê o resultado desse diferencial que você tem e que as pessoas precisam ter, de ser elas mesmas, independente de qualquer crítica, suportar o processo, esse diferencial é que vai trazer o resultado daquele querer que você, eu quero isso, mas é como você disse, quem quer tem que enfrentar o processo. Enfrentar o processo. Se você não tem condições de enfrentar o processo, vai ficar comprometida qualquer ação de... No processo vai vir dores, vai vir medos, vai vir lutas, vai vir choro, e vai vir medo. Insegurança, né? E o medo às vezes barra muito medo. Eu tenho medo disso, nossa, eu tenho medo. Mas eu sempre falo para as minhas alunas, depois do medo, tem uma vida extraordinária. Isso é fantástico, porque... Depois que você vencer o medo, tem uma vida extraordinária. E às vezes você pode estar limitando viver essa vida extraordinária por causa do medo. Por causa de uma insegurança, de um medo que precisa ser tratado, precisa vencer. Isso é muito importante. Doutora Sueli, eu estou assim... impactada com esse a gente falaria aqui o dia inteiro. Ai, nossa, maravilhoso. E assim, eu espero que muitas pessoas ouçam, vejam esse podcast e possam ter um novo caminho, que possam ver que é possível vencer, né? É possível vencer, é possível você vencer os seus limites, vencer os nossos limites dentro de uma insegurança, de um medo. Só não perdendo uma coisa, seus princípios e os seus valores. Eu falo que a gente tem que correr atrás de tudo, mas não pode deixar passar os seus princípios e os seus valores, né? E aí as coisas vão fluindo. E esse momento de diálogo é muito importante, né? Pra gente mostrar a questão da mulher empreendedora, da mulher família, né? Os desafios que nós temos. Eu, enquanto vereadora aqui, tenho vários desafios na vida política. Tem várias outras que têm outros desafios em outras áreas de trabalho. Mas o mais importante, o que você disse, vencer as críticas, vencer o medo, que depois do medo tem uma vida extraordinária. Isso é muito importante. Doutora Célia, eu quero aproveitar esse momento. É claro, gente, que nós estamos falando de empreendedorismo. Eu vou aproveitar a doutora Sueli para dar umas dicas. Sim! Umas dicas aí de cuidados diários, básicos, de beleza para as nossas ouvintes. Ó, a primeira, o que eu falo lá no consultório, dica de milhões, filtro solar. Se você não faz nada com a sua pele, se você nunca começou a cuidar, se você não faz nada, esqueça produtos. Eu tenho que usar esse produto, tenho que usar esse produto, tenho que usar esse produto. Não. Comece com o filtro solar. O filtro solar, ele vai hidratar, ele vai nutrir, ele vai restaurar e ele vai te proteger e ele vai prevenir do anti-envelhecimento. Então, o filtro solar, quem não usa filtro solar, pelo amor de Deus, está fadado ao fracasso da sua pele. Eu uso, tá, gente? Primeira coisa, filtro solar. Se eu quero ter, qual produto não pode faltar na minha rotina skincare? Qual produto eu não posso deixar de ter nunca? O filtro solar. Os outros são agregados. E o envelhecimento, ele vai muito também da minha alimentação. Então, aquilo que eu coloco pra dentro reflete. A gente sabe que eu falo assim... Esse é o problema. A gente sabe que a gente vive num mundo de correria, que a gente não tem, né? É difícil você ver uma pessoa que tem aquela alimentação regradinha e tudo, mas é pequenas atitudes, né? Se eu como, sei lá, se eu como 2 pães por dia, eu vou comer 1. Não tô aqui pra falar de dica de nutricionista, mas todos os alimentos que têm alto índice glicêmicos, eles vão glicar o meu colágeno.
Então, se eu quero ter um colágeno mais ativo, eu tenho que comer menos açúcar. Esse é de milhões. E esse, gente, é um desafio pra mim. Dica de milhões, pra mim também é, porque o meu fraco é o doce. Eu amo também. Doce, amo doce. Filtro solar uma dica de milhões que eu também poderia dar, que não façam receitas caseiras em casa. A receita da prima, a receita da vizinha, porque 70% dos pacientes hoje no consultório que eu atendo é que tentaram uma receita ou tentaram usar um produto que deu certo na colega, na vizinha, na prima. Exatamente. E aí queimaram a pele e aí tiveram problemas e danos com a pele. Então, procure um profissional. Não estou dizendo que seja eu, de preferência eu. Vou falar nisso, só uma pergunta. A clínica Plenitude lá no Horto. Fica no Horto. Qual que é o endereço lá, doutora Suelen? É na Avenida Castelo Branco, 920. Então, é uma dica, né? Procure um profissional. E lá não tem só eu, tem uma rede, né, um grupo de profissionais, né, habilitados para poder cuidar com excelência. Não é só eu. Somos uma equipe multidisciplinar. Mas as receitas caseiras, elas dão muito problema, muito problema. E uma outra, eu tô falando de perguntas que sempre me fazem nas redes sociais. Por onde começar os meus procedimentos estéticos? Comece com uso de filtro solar, se você não tem condição, se você não tem dinheiro. Segundo, priorize você. Às vezes, quando as pessoas falam comigo assim, nossa, mas o fulano, você tem um monte de concorrente. Não tenho concorrente nenhum. Ninguém faz o que eu faço. Primeiro. E segundo, os meus concorrentes, que eu vejo assim como concorrentes, é a bolsa, é o sapato, é a roupa. Esses são os meus concorrentes. Porque às vezes o paciente chega e fala assim, eu não tenho condição de cuidar com você. Nossa, eu falo assim, quanto você paga de prestação por mês na loja? Realmente, esses são os seus esses são meus concorrentes. Aí ela fala assim, não, é mesmo, eu comprei uma bolsa da marca X, né? Que nós não estamos aqui fazendo propaganda de ninguém. Comprei uma bolsa da marca X. Aí eu falo assim, deixa de comprar bolsa no mês que vem e a prestação você paga o seu botox. E vai se sentir muito mais feliz, porque a bolsa, ela vai... né? Então são prioridades. Muitas vezes a gente não sabe lidar com o dinheiro. E aí eu ensino até finanças para minhas pacientes. Eu falo assim, mulher, vamos lá. Deixa eu te falar, esse mês você vai deixar de comprar isso e vai fazer a sua estética. Eu falo, tudo isso é o melhor investimento. Então comece pelo menos com botox, para prevenir que depois que marcou a ruga, acabou, não tem jeito. Gente, vou arrumar um tempo pra minha doutora Suelen. E muitas vezes nós mulheres, a gente é casa, marido, é filho, é justamente isso. Exatamente. E a gente vai deixando sempre a gente por último. Isso não é uma coisa, você fala isso, Sueli? Não, eu também faço isso. Eu sempre me coloco no lugar das minhas pacientes. Eu falo, por exemplo, academia. Tem quantos anos que eu falo, eu vou começar academia, vou começar academia, vou começar... E a gente vai deixando outras coisas. Uma procrastinação de coisas que são... E sendo que a prioridade realmente precisa ser a gente. Porque quando a gente é a prioridade, as outras coisas, elas fluem melhor. Com certeza. Doutora Suelen, eu quero que você... Primeiro, quero mais uma vez te agradecer por ter tirado um tempo, desse preciosíssimo tempo, que eu sei como que é a sua agenda. E esse momento aqui foi um momento muito importante a nível empresarial, a nível de mulheres empreendedoras, de vencer desafios, de conhecer histórias como a sua, que são inspiradoras para nós. E assim, saber que o seu trabalho não é um trabalho só de estética, é um trabalho de vidas além das peles. Isso é muito importante para a gente conhecer e as pessoas terem aí, pensar e acreditar do que elas são capazes de fazer, vencendo os medos, e pensando que atrás de cada medo, depois de vencer o medo, existe uma vida extraordinária. É só lembrar que se ela não quiser ser criticada, se não quiser receber crítica, é só não falar nada, é só não dizer nada e é só não ser nada. Essa é a fórmula mágica para quem não quer receber crítica. Não seja nada, não faça nada e não fale nada. E essa não é a fórmula que mulheres inteligentes têm na vida. Eu falo, eu faço, eu digo e a crítica vem, tá tudo bem. Exatamente. E eu quero, então, doutora Sueli, mais uma vez te agradecer e te pedir que deixe aqui uma mensagem, as considerações finais,
para as pessoas que participaram aqui conosco desse podcast. E eu, mais uma vez, ainda sendo redundante, como esse podcast vai ajudar várias vidas. E receber aqui na Câmara uma mulher do seu nível, fazendo a diferença, mostrando para o Legislativo outros olhares, é muito importante. Então, deixa para nós aqui uma mensagem. Bom, a mensagem que eu deixo para vocês, mulheres, até mesmo para homens também, é que, primeiro de tudo, se aceite. Primeiro de tudo, quando você aceita a sua essência, você sabe, aí no seu fundo você sabe para que você nasceu. Você sabe o seu talento, você sabe o seu propósito. Todos nós temos um propósito. E muitas vezes a gente rodeia e a gente sempre cai naquele propósito. Então não fuja do seu propósito. Então o recado que eu quero deixar a mensagem é: aceite o seu propósito, não fuja do seu propósito e enfrente os desafios para fazer com que o seu propósito aconteça. Vale a pena. Muito obrigada, doutora Suelen. São palavras, muito mais do que palavras, que a gente vê o resultado dessa grande mulher aqui no dia a dia. E, então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Podcast de milhões, com pessoas que fazem a diferença e que eu tenho certeza que vai valer a pena para quem realmente nos acompanhou até o final. Muito obrigada, doutora Suelen. Eu que agradeço, foi ótimo. Que bom.